Salve, salve rapaziadinha. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, cara, eu não tava planejando fazer vídeo essa semana, tava querendo deixar o vídeo pra semana que vem, fazer ali um entre semanas pra ocupar o canal e aguardar com expectativa aí o começo da temporada do Vasco, tá certo? Só que, cara, não deu pra esperar, muita coisa acontecendo e talvez a gente tenha tido aí uma das principais notícias do ano do Vasco até o momento, que provavelmente muitos de vocês já sabem, mas o diretor executivo de futebol, Alexandre Matos, foi demitido hoje pelo Vasco, pela 777. É, e assim, muito já se sabia, muito já se sabia sobre um clima diferente, um clima não tão amistoso, mas acredito que a decisão em si, dessa maneira, tenha pegado o pessoal um pouquinho de surpresa. Pelo menos me pegou um pouco de surpresa antes do começo do Campeonato Brasileiro, pelo menos. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso aí no vídeo, falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo, ao restante do vídeo. E é isso, rapaziada, tamo junto, é nóis. Então, rapaziada, vamos lá. Como eu falei na introdução do vídeo, o Alexandre Matos foi demitido do Vasco hoje, acho que por volta das 3 horas, 3 e meia, ou 2 e meia na real, não vou saber dizer ao certo horário. Mas assim, muito já se especulava sobre o clima ruim, muito já se falava, na real, não se especulava, muito já se falava, já se comentava sobre o clima ruim que existia nos bastidores e as rusgas com Alexandre Matos, comissão técnica, 777, o trabalho meio que não tinha engrenado em relação a entrosamento. As três partes não estavam entrosadas, certo? E conforme o tempo foi passando, isso só se confirmou, com notícias dadas por vários jornalistas, Joel Silva, Pedrosa, jornalistas que a gente volta e meia aí vê no Twitter, vê compartilhando, dando notícias, comentando justamente sobre essa falta de clima, essa falta de umas ambições diferentes, ideias diferentes. E assim, cara, eu acho que finalmente a conta bateu na. Acho que assim, foi a gota d'água para todo mundo. O Alexandre Matos ter vazado a conversa dele com o jornalista, explicando minuciosamente os processos da 777 e o porquê não deu certo algumas contratações, expondo o clube de forma gratuita para se defender, para tirar o dele da reta. E assim, por mais que o Alexandre Matos seja um grande profissional e tenha comprovado isso em vários clubes que ele trabalhou, isso não é a atitude de um profissional respeitado, cara. Isso é uma atitude muito infantil. O cara vazar informação, vazar. E assim, nas mensagens ainda ele também não se ajuda. Eu vou colocar aqui, acho que aqui do lado, eu vou colocar algumas mensagens, mas em uma delas ele fala que para ele tanto faz quem viesse. Em relação aos jogadores, ele estava falando entre Breno Lopes, Pedro Henrique e o André Silva. E também da situação dele com o André Cury, que é algo complicado. Mas não só dele, o Vasco também já tem essa coisinha com o André Cury, que o Ramon Dias foi intermediado por ele, a negociação do Ramon Dias. Mas enfim, ele expôs assim, ainda falou tanto faz quem viesse. Cara, como assim tanto faz quem vier pro clube, cara? Você é o diretor de futebol do clube, você não pode ter essa postura meio que indiferente para quem vai compor o elenco. Você faz parte do clube, você tá representando o nome do Vasco da Gama, você carrega isso. Então assim, parece que em nenhum momento deu certo. Não parece a atuação do Alexandre Matos, o trabalho. Óbvio, temos N questões para levantar aqui, né? O Alexandre Matos, ele na minha opinião, ele é um diretor de futebol que ele precisa de total autonomia, ele é um cara que você precisa colocar 100% da tua confiança nele, pro futebol e do dinheiro nele, para ele tentar tirar alguma coisa daquilo ali. E eu acho que vai conseguir muitas das vezes. Mas ele também aceitou o desafio sabendo que seria dessa forma, até onde a gente sabe, né?
Só se esconderam muita coisa dele e ele vai revelar muita coisa agora que ele foi demitido. Mas a princípio, ele foi contratado sabendo quais seriam os processos, como seria feito tudo, que teria que ter o aval da 777 no caso. Então assim, ninguém é totalmente desinformado. Ele não caiu de paraquedas no Vasco. Ninguém chegou e falou: ó, Alexandre Matos, veste a camisa aí e vai lá pra frente. Então assim, ele é um profissional, já tem experiência, já é respeitado. Tinha recurso em mãos, tinha 100 milhões em mãos para fazer o que bem entendesse, assim, com o aval da 777. E com essa coisa que parece muito pequena, com o aval da 777, na verdade ela é um empecilho muito grande, né? Ela é uma coisa que colocava barreiras muito grandes, barreiras muito grandes no trabalho do Alexandre Matos, com demoras. E o futebol, o mercado, ele é muito dinâmico. Então, assim, não querendo só surrar o Alexandre Matos, mas assim, a gente sabe que a 777 é muito lenta, são processos bem duvidosos, processos que você bota em questão até se eles querem ver o sucesso do clube mesmo. Mas dentro disso tudo, dentro de todos os processos, do orçamento que foi oferecido a ele, foi dado a ele, não oferecido, foi dado a ele, usei a palavra errada, foi um trabalho fraco. Foi um trabalho muito fraco. Ele poderia ter tirado muito mais coisa disso aí. A gente fica na dúvida se o elenco de hoje é melhor que o elenco do ano passado. Isso é uma coisa que não deveria existir. Devia ser fato que o elenco do Vasco hoje é melhor que o elenco do ano passado. Pra não brigar, pra não brigar de novo, pra acabar não caindo, gente. Um trabalho muito fraco. Então, assim, ele conseguiu acabar com tudo em todos os âmbitos. O trabalho já era duvidoso, já era questionável, mas você não imagina que ele ia ser demitido porque o Braxton foi demitido com aquele trabalho, porra, nojento também. Mas a gota d'água realmente fica sendo... Todo mundo noticiou que a gota d'água foi a quebra de confiança e o vazamento de informações para limpar o próprio nome, assim. Uma coisa do tipo que fica parecendo uma atitude bem infantil por parte do diretor. Assim, eu particularmente avaliando todas as circunstâncias, acho que realmente não tinha muito o que fazer, não tinha como segurar o profissional mais naquela situação. Mas assim, tenho minhas críticas, minha crítica não é só, não acho que tinha que ser demitido e agora continua a vida. Não, eu acho que acabou o clima, as duas partes conseguiram não fazer dar certo, mas pra frente o Vasco tem que mudar muita coisa, principalmente no processo de contratação, senão a gente vai continuar nessa, gastando muito em pouco e não melhorando, se questionando se o elenco vai ser melhor ou se vai continuar ao mesmo nível, se vai piorar. Entendeu? A gente não tá discutindo aqui se o elenco melhorou, a gente tá discutindo se o elenco tá no mesmo nível, se o elenco piorou. E tanto o 777 quanto o Alexandre Matos tem culpa nisso, cara. Independente de quem errou, de quem vazou, de quem fez, de quem... Os dois têm culpa nisso. Bom, enfim. Além disso, hoje, 4h45 da tarde, na real, o senhor da SAF, Lúcio Barbosa, concedeu uma entrevista coletiva para Vasco TV, uma convocação urgente, para explicar, para o pessoal ver o que está acontecendo, para ele intermediar tudo aquilo. E, assim, muitas perguntas não respondidas, muitas perguntas enroladas, com todo respeito ao Lúcio Barbosa, se você estiver vendo isso aqui. Mas essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Perguntaram sobre a autonomia e, assim, sinceramente, acho que foi uma resposta infeliz dele falar da autonomia do Vasco. Eu não acho que ele tenha respondido da melhor maneira, e isso não acredito que a resposta dele não tenha. Não, vou ver se eu coloco a resposta dele sobre a autonomia aqui também do lado. Então, rapaziada, voltando aqui, acabei me perdendo no pensamento, fiz um corte rápido aqui. Como eu disse, vou colocar aqui
a resposta que ele acabou concedendo sobre a autonomia, mas acredito que só pelo fato do Alexandre Matos ter indicado algum jogador, não significa que ele tenha autonomia para exercer o trabalho dele de forma total. Óbvio, existem limites, só que eu acho que os limites impostos pela 777 são muito, eles são muito extremos, no sentido de, cara, não é que você tenha que dar total, mas você também não precisa deixar só isso pro cara, entendeu? Indicar jogador, qualquer pessoa indica jogador. Indicar jogador, qualquer pessoa indica. Não quer dizer que ele seja que ele tenha autonomia total. Pode ter 10% de autonomia e indicar jogador, entendeu? Então, por isso que eu não concordo exatamente com a fala do Lúcio. Não acho que ele tenha sido feliz nessa resposta. Então, rapaziada, também teve a declaração dele falando sobre o investimento do Vasco, que foi um alto investimento e que o Vasco foi agressivo no mercado, mas foi um agressivo indiferente. Não incomodou. Não incomodou ninguém. Sabe? No sentido de, tipo assim, cara, o Vasco não elevou o nível do elenco em nenhum momento. Você perde o Peck, contrata Adson. Contrata David, possivelmente podendo pagar 15 milhões num jogador do nível do David. Eu acho que o único lugar que você teve uma elevação do nível técnico foi na zaga, contratando o João Vitor. De resto. E também algo assim, não se provou o preço, na minha opinião. O João Vitor não provou o preço, tá? Mas Esforza, David, como eu disse, né? Clayton, cara, muito dinheiro para pouco jogador e jogador nível ano passado. Enfim, essas foram as duas declarações que mais me chamaram a atenção na coletiva. Acho que foram duas declarações infelizes do CEO, Lúcio Barbosa. Mas que assim, cara, bola pra frente. A gente como torcedor vai ser obrigado a relevar esse tipo de acontecimento, esse tipo de ambição da 777. A merda já foi feita, com todo respeito ao palavreado. No mais é isso, rapaziada. No mais é isso. Agora vamos esperar qualquer coisa, qualquer atualização aqui, contratação de um novo dirigente de futebol. Eu vou atualizando vocês, a gente comenta um pouquinho. Se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, a gente pode comentar um pouco. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal aí, comenta o que você achou disso tudo, dessa tarde de quinta-feira, desculpa, conturbadíssima do Vasco da Gama, na beira de um campeonato brasileiro. Quero ouvir o que você tem para dizer aí. E eu vou comentar um pouco do que está acontecendo hoje e no que isso pode ter relação com o início do brasileiro no próximo vídeo, falando sobre expectativas da temporada no geral, do Brasileirão, tá certo? Então é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu, até a próxima. Saudações vascaínas.